Então, boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês aqui ao vivo, né, nesse nosso encontro, hoje, para a gente poder se conectar com a energia daquilo que nós desejamos para os próximos 3 meses desse ano, que tem relação com aquilo que nós desejamos para o ano, que a gente escreveu na nossa carta do final do ano passado. Uma coisa que é muito importante eu passar para vocês é que esses processos de escrita da carta ao conselho kármico. Opa, o que eu fiz aqui? Ai, perdão, vamos lá. Ué, cortou a minha câmera. Vamos lá, gente. Espera aí, que eu acho que eu vou ter que tirar minha câmera daqui, porque ela. Só um instantinho. Então, eu tive um problema com a minha câmera, estou tendo que usar a câmera aqui do computador. Eu acho que, inclusive, foi esse o problema que eu tive ontem com o sistema. A câmera está dando mau contato, e aí, por causa disso, é, corta, né, na hora de fazer a transmissão. Acho que por isso que eu não consegui fazer no YouTube ontem. Mas vamos lá com a câmera do computador, que não é a melhor de todas, mas que pelo menos está funcionando aí. Então vamos lá. Nesse processo de escrita da carta ao Conselho Kármico, muitas dúvidas surgem, porque nós queremos fazer do jeito certo. A gente quer que o processo seja da forma correta, exatamente como precisa ser. Boa noite a todos que estão chegando aí. Gratidão aí pela presença de vocês. Entretanto, é muito importante nós entendermos que não existe um consenso único da forma de se escrever essa carta. Não existe um único jeito de se escrever para o Conselho Kármico. Não existe uma única forma de se conectar com nenhuma força espiritual. Cada um de nós tem o seu jeito de se conectar com Deus, de se conectar com o Divino Criador, de se conectar com as forças espirituais que nos acompanham. Tanto que nós temos aí diversas doutrinas neste mundo, diversas celebrações, diversas formas de se conectar. Qual que é o mais importante, independentemente da forma como você escolha escrever sua carta? A intenção que você coloca ali. Então, esse é o primeiro ponto. O que você intenciona colocar naquela carta e o entendimento de que você está assumindo um compromisso junto aos seres espirituais que acompanham você nessa jornada. O meu exemplo, por exemplo, aqui, o que eu vou dar para vocês eu não tenho conexão com os mestres ascensos. Não tenho conexão, não faço nenhuma conexão com Saint Germain, apesar de ter material dele na minha casa, não faço conexão com os outros mestres que estão presentes no Conselho Kármico. Mas na hora que eu escrevo a minha carta, eu escrevo dirigindo a carta a um desses mestres que tem a relação com a energia que eu desejo para aquele momento da minha vida. E entendo que, mesmo não me conectando nos outros dias, com esses mestres ascensos, com essa energia eu quero me conectar. E se vai ser através deles ou se vai ser através dos seres espirituais com os quais eu me conecto, tá tudo certo. Se eu vou. A dúvida da Kátia hoje foi uma dúvida justa. Eu vou queimar, mas fica sobrando papel, o que eu faço? Eu pego o que sobra e aquilo você coloca num lugar que seja de água corrente, que seja na terra, porque o que nós estamos falando ali é da energia que você colocou na sua escrita. Não necessariamente do papel que está ali, não necessariamente dos pedacinhos que ficam. A grande questão é se eu vou dar energia para a minha preocupação na escrita da carta. É isso que vai ser energizado no processo. E a intenção da escrita da carta ao Conselho Kármico não é dar energia para a preocupação de fazer a coisa certa, mas de você dar energia para aquilo que com o qual você quer se conectar agora
nos próximos 3 meses. Então, vamos ficar bem tranquilos nesse processo. É claro que nós estamos assumindo um compromisso com a espiritualidade, um compromisso com o universo, um compromisso com os seres espirituais, um compromisso com o divino criador, um compromisso com o universo. E é mais nesse compromisso que nós devemos focar e dar energia. Olha, eu estou colocando aqui, eu quero tal coisa. Eu desejo realizar tal coisa. E vou fazer a minha parte para que isso aconteça. É isso que a gente precisa energizar durante esse processo. Ok? Vamos lá para o PowerPoint. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamam que a gente vai parando e vai conversando um pouquinho aqui, tá? Podem sempre me chamar, não se preocupem com essa coisa, estou perguntando demais, estou com dúvida demais. É muito importante que vocês tragam as suas perguntas, porque senão fica energia para a dúvida. A gente acaba dando energia para a dúvida que a gente tem, que a gente não conseguiu sanar, do que com a nossa intenção daquilo que nós queremos para a nossa vida agora nos próximos 3 meses, que está relacionado com aquilo que nós queremos para o ano de 2023. Ok? Tá claro, gente? Dúvidas? Boa noite a todos aí que estão chegando. Então vamos lá. Se tiverem dúvidas, me chamem aí, tá? Comentários, chamem aí para a gente conversar. Nessa segunda Letícia, carta. Oi! oi. Oi! Boa noite para todos. Boa noite. Eu já fiz essa carta anteriormente e aí a gente está refazendo, não, é um segundo momento, né? Que era para lembrar tal. Eu vou continuar com a mesma carta, com o mesmo desejo, porque eles estão se encaminhando para a realização. Eu sei que vai realizar. Eu já coloquei na minha cabeça que vai acontecer. Então, e as coisas vêm acontecer, vem aparecendo para mim. Então, eu posso continuar com o mesmo ou são outros desejos? Então, essa é uma ótima pergunta. E no caso, como existem esses processos de meses separados, né? Porque o conselho se encontra sempre e que você está vendo que está tudo caminhando. Uma sugestão que eu tenho para você e para todos que tem aí a carta do, né? Inclusive eu mesma que tenho a carta do final do ano para os próximos 3 meses. O que eu quero realizado? Porque a gente coloca para o ano todo, não é assim? Você escreveu a Sim. carta para o ano todo. Mas o mais próximo, Tá. o que você quer que se realize nos próximos 3 meses até o dia 30 de junho de 2023? Porque aí você Bom, fala, olha, os meus desejos, né, do ano para 2023 continuam os mesmos. Mas eu quero muito que isso aqui se resolva até o final desse primeiro semestre. entendi, ótimo. Entendeu? Porque aí você volta a sua energia. O que acontece? É claro que o processo de escrita da carta para o conselho kármico é um processo de reconhecimento de energias que nós ainda carregamos, que estão hoje impedindo a manifestação do que nós desejamos. São energias que nós carregamos de memórias, de registros kármicos, que hoje estão nos conduzindo para o resultado que nós estamos tendo até agora. Essa foi a avaliação de ontem. O que é que aconteceu até este momento que eu ainda não manifestei o que eu coloquei lá na minha carta? Tem gente que já conseguiu várias coisas e deixou até os depoimentos a respeito da carta, que já tiveram conquistas, já tiveram seus objetivos aí, grande parte deles, realizados aí nesses 3 primeiros meses. Então, a gente faz essa avaliação. Já teve coisa realizada? Não teve nada realizado? Então, agora, a partir dessa avaliação, desses 3 primeiros meses, onde que eu quero focar?
Porque senão também a gente vai dando espaço, e vai dando espaço, e vai dando espaço, e tudo tem que se realizar até o final do ano. Sendo que é como se fosse comer um elefante. Eu já falei isso aqui, algumas aulas minhas eu falo sobre isso. Nesse momento agora, a gente vai partir esse elefante em pedaços. Porque a gente não consegue engolir um elefante todo de uma vez. A gente come ele em pedaços. A gente vai partir ele aí um pedacinho dele agora, dessa realização desses 3 meses, escolher o que eu quero conquistar até junho, daquilo que eu escrevi para 2023. Se vocês tiverem outra coisa que surgiu também, que seja mais urgente para vocês realizarem também até no meio do ano, que não estava na carta no final do ano passado, não tem problema, coloquem aí. Às vezes a gente está enfrentando um problema de saúde, às vezes aconteceu um desemprego, às vezes alguém apresentou alguma questão que não tinha no final do ano passado. Então, se você tem uma coisa nova agora, apresente ela agora também. Mas se você não tem, parte o seu elefante. O que é essa parte aqui que vai ser até o meio do ano? Tá? Kátia, quer perguntar? Você levantou a mão? Levantei. Não adianta, a outra carta que eu fiz, não tinha assim tanto conhecimento, não sabia escrever, porque eu não tinha pedido nada. Então, não adianta eu querer mudar o outro. Eu tenho que mudar a mim. Eu tenho que fazer as mudanças para que eles comecem a enxergar e entrar nessas mudanças. Então, eu tenho que fazer algo para que se realize esse meu pedido. É isso? Exatamente. Qualquer solicitação que a gente faz para nós. O conselho, a carta ao conselho kármico é uma carta dirigida para as nossas questões. As pessoas me perguntam a respeito do Ho'oponopono para crianças, para os filhos. O Ho'oponopono para os filhos, ele pode ser praticado a partir do momento em que você diz: Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um, purifique as memórias que eu compartilho com os meus filhos, que estão se manifestando neles através dessas situações que eles estão vivenciando. Mas nós limpamos em nós. E de acordo com o Dr. Hugh que estudou com Morná Simeona, quando eu limpo em mim, eu transformo também a realidade deles. Então, na carta ao Conselho Kármico, vamos imaginar, estou vivenciando uma situação muito difícil com um filho meu. Então, eu vou, nessa carta, pedir que sejam purificadas, limpas as memórias, esse karma, tá? Que eu compartilho com o meu filho tal, que estão se manifestando aí, as memórias, ou o karma está se manifestando através da situação que ele está vivenciando. Às vezes é um desemprego, às vezes separou da esposa, às vezes é uma questão de bebida. Aí você coloca, mas você quer purificar em você. Me dê a inspiração que eu preciso para que eu possa saber como eu vou conduzir a mim mesma nessa caminhada dentro dessas memórias que são compartilhadas entre nós, entre mim e meu filho, entre mim e minha nora, entre mim e minha mãe, o quem for, ok? Mas a gente está sempre purificando as nossas memórias, o nosso karma, tá? Essa que é a grande questão do Ho'oponopono. Eu não interfiro no livre-arbítrio do outro. Eu não interfiro na escolha dele de ficar livre daquela situação ou não. Eu me liberto. O que vai acontecer com o outro está dentro da jornada dele. Mas as memórias compartilhadas serão purificadas quando eu purifico em mim. Ok? Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Gente, mais alguém tem dúvidas? Tá claro, Kátia? Tá tranquilo? Ficou claro. Não adianta eu fazer uma carta para o conselho se eu não me propor a fazer o que eu vou fazer, que ferramenta que eu vou usar
para que eu possa atingir os que estão à minha volta. Então, eu vou limpar minha memória, eu estou limpando da minha família e do mundo todo, né? Do mundo todo, exatamente, da humanidade. Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu estava lendo algumas postagens, pesquisando um pouco essa semana, até mesmo por causa do que aconteceu ontem com a carta, hoje, de novo, a câmera não funcionando, mas até essa data de hoje, parece que até também 1º de abril aí, tem muita energia desses seres espirituais chegando no planeta Terra, o que tem gerado vários desconfortos, vários desequilíbrios, várias, muitas vezes assim, até emoções muito fortes, como se as coisas, se a gente estivesse sempre com as emoções assim, os nervos à flor da pele. Então tem uma energia muito forte chegando. Então que a gente tenha serenidade aí para passar por esse processo. E nesse processo também dessa carta, a gente tem a serenidade para receber a inspiração e agir a partir dela. Porque também não adianta nada. Eu escrevo a carta, sou inspirada e não faço nada com isso. A gente precisa, na hora da inspiração, ir para a ação. Mudança só Letícia, acontece com a nossa ação. Pode falar. eu só posso contar um testemunho rapidinho é, sobre até o que a Kátia estava falando. Quando a gente limpa em nós, você vai passando para o outro, sem você perceber. Eu já comentei aqui, já deixei relatos do meu desemprego e da empresa que eu estou trabalhando, o processo. E você falou de coisa ruim. Hoje a nossa loja lá foi assaltada. Eu trabalho, né? A loja foi assaltada na madrugada. Eu cheguei no local e realmente dá um impacto muito ruim a hora que você chega e vê tudo revirado, as coisinhas. Eu sou muito metódica com meus documentos, tudo. E aí eu peguei e avisei o dono da empresa que mora em outra cidade. E ao invés de desesperar, na hora, antes de entrar na loja, né, eu fui pensar e comecei a fazer o Ho'oponopono. Fui fazendo. Que eu falo que na hora do desespero eu não lembro qual ferramenta, mas eu começo a falar as frases. E fui organizando, eu e os colegas, a gente dividiu toda a empresa para poder organizar, enquanto outros foram dar parte lá na polícia tal, conseguiram pegar o ladrão. Quando o meu chefe chegou, o ladrão já estava preso, as coisas já estavam todas arrumadas, sabe? Ele ficou assim, maravilhado. Teve uma chuva muito forte aqui, alagou a loja. Nunca tinha acontecido isso. Falei, que bom. O pessoal, ai, tá alagando a loja. Falei, puxa, mas não tem nada no chão. Não tem um documento no chão. Imagina alagar a loja, sabe? E ele viu eu organizando, ele me elogiou tanto, Letícia, me elogiou tanto. Falou, Renata, eu achei que eu tinha que vir aqui para fazer o boletim de ocorrência. Você já tinha organizado tudo. E quando eu achei que você ia estar sentada lá, cuidando dos seus papéis, cuidando lá, que eu trabalho no financeiro, você está aqui limpando a loja junto com o pessoal. Sabe, ele ficou tão assim, porque você merece aumento de salário, mas recentemente ele me deu. Aí eu falei, olha, eu estou gravando o que você está falando, mas quando a gente não pode se desesperar mesmo, a coisa ruim aconteceu. É ruim, é impactante, não foi legal, mas a atuação, a ação que a gente vai tomar faz toda a diferença. E eu tenho ficado tão assim feliz com o meu comportamento, porque é um crescimento isso, né? De pouquinho em pouquinho, mas eu tenho visto quanto que isso tem melhorado na minha vida, porque o primeiro momento é o desespero, né? E ele ficou assim que lá a equipe de Dourados dele, da cidade que ele mora, não tem esse comportamento. E ele elogiou muito o grupo daqui. Mas era isso. Bom, vamos Muito voltar lá bom, para nossa né? carta. É isso. É igual ao relato que nós estudamos na Jornada do Perdão, né? Falando daquele homem que era polonês, que perdeu a família no período lá do Holocausto, né? Da guerra, e ele resolveu assumir uma outra postura diante dessa situação, e a partir dali ele era reconhecido como uma pessoa querida por todos de todas as nacionalidades, todos aqueles que estavam presos ali no campo de concentração onde ele estava, que normalmente se odiavam, né? Não apenas aos alemães, mas também uns aos outros.
e ele era um centro de referência ali para aquelas pessoas, justamente porque a energia que a gente vibra faz toda a diferença para essas pessoas. Elas percebem essa vibração. E esse é o exercício mais complicado que tem, que é como você disse aí, Renata, é você no caos, na bagunça, no assalto, na quebradeira, na perda, ainda assim vibrar de uma determinada forma que traz essa energia aí para as pessoas que elas veem, percebem isso. Quando acontece uma situação, por exemplo, no caso de um assalto, alguma coisa que a gente sabe que é difícil, ela ainda é uma situação pontual, mas quando a gente também vive no caos do cotidiano, às vezes relacionamentos que são difíceis, questões que a gente está vivenciando todo dia, a gente precisa ainda fazer esse exercício. A gente precisa se lembrar desse homem no Holocausto, lembrar dele lá no campo de concentração. Ele estava no meio de tragédia, de morte, de guerra, de conflito, de ódio, mas ele estava ainda com a postura interna dele, e isso fez toda a diferença. Lá, Kátia, Renato, você usou as ferramentas e foi inspirada a agir. Isso, usou as frases, né? E é isso, quando a gente faz esse processo e traz essa energia, realmente faz diferença para as pessoas que estão próximas a nós. É daí que vem realmente essa transformação. Então, gratidão aí, Rê, pelo depoimento, e vamos dar continuidade agora para essa carta, então, do conselho. Uma sugestão é não usar os verbos querer ou precisar na carta. Ao invés disso, faça o uso dos verbos como poder ou criar. Além disso, também se comprometa a fazer a sua parte na cocriação do que você deseja, mostrando aos mestres a importância disso para a sua vida, através do seu comprometimento com a sua criação. Então, não é assim, eu estou precisando, eu estou querendo tal coisa. Não. Eu posso realizar tal coisa até o final do ano, eu criarei tal coisa até o final do semestre, até o meio do ano, que está relacionado com aquilo que eu desejo, que está na minha carta do final do ano, e eu me comprometo nos meus passos a fazer o que eu preciso. Aí, no caso da Renata, ela usou as frases do Ho'oponopono durante todo o processo de arrumar a empresa onde ela trabalha. E isso já fez uma grande diferença. Então, eu me coloco aqui nesse lugar de estar sempre vigilante para fazer sempre uso de ferramentas para que eu não caia nos buracos, nas situações difíceis, etc. Ok? Registre também os atributos que você terá que conquistar, que você vai ter que ter para você conquistar o que você deseja. Pois mais importante do que você deseja, do que o que você deseja conquistar, é a pessoa que você se tornará ao realizar a sua conquista. Nós não queremos transformação, nós não queremos coisas materiais por causa dessas coisas em si, mas pela pessoa que nós nos transformamos durante esse processo. Quem eu me torno durante esse período. E aí, nessa minha transformação interna, vem todo o resultado ao meu redor. Então, vamos lá. Comece a carta escrevendo a data em que ela está sendo escrita, aqui, né, no dia 31 de março de 2023. Em seguida, escreva ao amado conselho kármico, em especial ao mestre tal. Escolha o mestre específico relacionado à energia que você deseja trabalhar nos próximos 3 meses. Tá? Então, continue. Em nome da minha amada presença, eu sou. O que é isso? Em nome da minha amada, do meu amado ser superior, do meu eu superior, porque é ele que se conecta com essas energias do mais alto e recebe a inspiração divina. Agradeço por... Então, registre tudo de bom que lhe foi permitido criar no período que passou. E estou aberta para conquistar tal coisa e me comprometo dessa e dessa forma durante esse processo e agradeço por termine agradecendo por mais uma oportunidade de ter a sua vida avaliada com tanto amor pelos grandes mestres
e por toda a energia de vibração, aí, toda a vibração que eles estão enviando para você durante esse período. E assine com seu nome de batismo. Mais uma vez, vou insistir com a questão do nome de batismo aqui, tá? Imagine sua carta como um grande presente, escreva com uma letra bonita e, se desejar, decore de forma alegre. Então, a gente está escrevendo uma carta aí de uma energia mais alta. Ao terminar, leia a sua carta em voz alta. Por quê? Porque aí você potencializa a energia da sua intenção naquela carta. Muitas vezes a gente escreve, como eu disse ontem, através da mente subconsciente. Ela entra no processo e começa a escrever junto com a mente consciente. Ler a carta em voz alta vai lhe dar consciência daquilo que você está solicitando. Vai potencializar a energia daquilo que você deseja. Porque nós também temos essa palavra que é importante nesse processo. Se você estiver em grupo, faça isso afastado, pois é um momento seu. Em seguida, feche os olhos, peça a ajuda do arcanjo Miguel para que ele esteja presente nesse momento. Então, imagine que uma grande luz azul, de preferência azul índigo, né, chega do céu, iluminando tudo ao redor. Sinta sua presença e tenha aí a oração para você falar para o arcanjo Miguel, ok? Ontem pedi, mestre, nada. Essa carta de hoje pode pedir para ela novamente, tá? Se é a energia daquilo que você deseja, pode pedir. Não tem problema, tá, gente? A gente repetir, a gente mudar, a gente escolher todos eles, pedir para todo o conselho, para a energia de todo o conselho. Observe a energia daquilo que você deseja manifestar. Onde que está faltando? O que está faltando na minha vida? Está faltando justiça? Está faltando mais amor? Está faltando mais conexão com o meu trabalho? Procure essas informações nas energias de cada um dos mestres, tá? E se volte para ele. Espera aí. Para que essa carta seja entregue ao conselho, a sugestão é que ela seja queimada. Mas é importante que antes você faça um rascunho de nada, querido. Faça um rascunho para você se lembrar do que você deseja. Então, olha só, esse rascunho do ano passado já vai servir para o registro de vocês desse ano. Só que agora, com essa escolha do que eu quero para os próximos 3 meses. Porque a gente, no final do ano, deseja muitas coisas para serem realizadas no ano de 2023. Inclusive, vocês fizeram, né? Quem está acompanhando aí a Jornada Aloha, fizeram um script mental também, que também tem os desejos de vocês. Agora, nesses próximos 3 meses, tragam aquilo que vocês colocaram no registro, no script mental de vocês, e fortaleça essa energia através da carta. E como a gente tem ainda o meio do ano e mais uma carta para ser realizada, então no dia 30 do 6, depois 30 do 9, nós ainda temos aí uma divisão de 3 meses para fazer a solicitação de outras coisas que a gente quer potencializar nesse ano. É isso, a gente come o elefante por partes. Porque um elefante inteiro deixa a gente desesperado, a gente não sabe nem por onde começar. Aqui nós estamos partindo esse processo justamente para que a nossa energia se volte para a conquista de algo específico nesse momento. Ok? Saúde, ok. Então é isso. Mas antes é importante que se faça um rascunho para que você possa se lembrar do que deseja. E esse rascunho pode ser feito em um papel que você poderá levar com você na carteira, bolsa, ou em algum lugar que você sempre possa tocar, olhar, se lembrar e energizar através dos seus pensamentos e sentimentos. Se eu o tempo todo estou vendo a minha carta, tocando a minha carta, lembrando do meu desejo para esses próximos 3 meses, eu estou intensificando a energia daquilo que eu coloquei ali. Agora, se eu pego esse rascunho e guardo numa gaveta, guardo num lugar qualquer, eu nem lembro que eu escrevi carta. Nem lembro da minha intenção de energizar aquele processo. Por isso que é importante que a gente coloque o rascunho num lugar próximo a nós. Ok? Queime a carta, como eu expliquei, a queima. Vamos lá. Após escrever o seu rascunho, queime a carta
A sugestão é que as cinzas sejam jogadas em algum lugar que traga uma conexão com a força da natureza, como um vaso na terra. Pode ser jogada no ar, tá vendo, Kátia? Ó, pega a janela e joga aquela cinza lá pelo ar. Pode jogar também em água corrente, tá? Por exemplo, se passa um riacho, no vaso sanitário, não. Mas se passa um riacho aí na cidade de vocês, no mar, para quem mora na praia, pode jogar essas cinzas aí também. E ao terminar de queimar a carta, agradeça pela oportunidade de estar aqui hoje se conectando com algo que você deseja realizar, ancorando a energia do seu desejo. Agradeça e celebre a sua vida, pois ela é maravilhosa e merece ser celebrada. Então, aqui, a gente também traz essa conexão de acolhimento da nossa criança, de gratidão por ela estar conosco, e a gente vai trazer esse acolhimento justamente agora nessa meditação, para que a gente possa se conectar com a alegria de viver. Nós enfrentamos muitos desafios, nós sofremos com muitas questões. Esse mundo material é um mundo que traz uma energia densa de memórias compartilhadas por aqueles que vivenciaram situações difíceis nas suas jornadas. Imagine como que era a vida 100 anos atrás, 200 anos atrás. Imagine como que os nossos bisavós viviam, como que os nossos tataravós viviam. Imagine todas as dificuldades que eles tinham de se comunicar, de energia, de alimentação, de locomoção. Quanto que nós temos várias questões que já foram resolvidas, que estão fáceis para nós, mas nós continuamos criando problemas para a nossa realidade, para as nossas vidas, nas nossas relações, porque esses registros kármicos são muito recentes, estão ainda muito presentes em nós. Por isso que nós vamos hoje também fazer essa meditação para a gente acolher a nossa criança, para lembrar a nossa criança da alegria de estarmos aqui, vivendo o momento que nós estamos vivendo. Existem os desafios, existem os problemas, mas a gente não pode se desconectar com a alegria de viver. Então, nós vamos terminar esse nosso encontro. Cláudio, o ideal é escrever a carta hoje, mas eu penso que vamos dar aí 24 horas, amanhã de manhã no máximo, ok? Para escrever e mandar a carta. Mas o conselho acontece hoje, né? No inconsciente, essa reunião está acontecendo hoje. Mas eu não acredito que eles não vão aceitar a sua carta caso ela seja entregue amanhã, ok? Acredito que eles vão continuar recebendo esses registros e esses pedidos por esse período ainda de início do novo mês. Então, faça a sua oração de gratidão e use uma ferramenta do Ho'oponopono, se desejar, sendo que eu já tinha sugerido o uso da gota de orvalho, né, para o papel que vai ser utilizado, e assim está feito. Então, vamos agora para a nossa meditação, já que a gente viu aí como se faz a carta, né, e quem quiser aí esse material, ele está disponível lá no meu site. Não sei se todos vocês já tiraram lá do site esse PowerPoint. Vou colocar aqui, /presentes, tá? Então, lá no site está esse material, vocês baixem a tela lá, está lá no final, esse material, que é esse PDF desse PowerPoint que foi preparado para esse encontro de hoje, para que vocês possam se conectar com os mestres ascensos, para que vocês possam ver as orações que estão sugeridas lá, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma meditação agora para a gente acolher a nossa criança nesse processo? Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma música. Engraçado que eu abri o que eu queria. Ah, ok. Estão ouvindo a música? Ela está num volume bom, tá? Então vamos lá.
O que a gente vai fazer agora? A gente vai se conectar com a nossa criança, porque nós temos muitas coisas que nós ainda queremos que sejam realizadas nas nossas vidas. Existem muitas coisas que nós queremos que sejam realizadas até o meio do ano deste ano. Existem coisas que nós queremos que sejam realizadas até o final de 2023. E muitas vezes, esse desejo nosso, ao invés de nos auxiliar a expandir, né, eu quero criar, eu quero realizar, eu quero fazer, nos oprime naquele medo de nós não conseguirmos